Então, vamos dar continuidade, então, à matéria de matemática. Página 100. Exercício 6. Escreva um número que está representado no ábaco. Decomponha-o e depois escreva como se lê. Então, nós fizemos essa atividade em sala de aula com o ábaco que a professora para vocês. Lembra com um macarrãozinho? Então, aqui, ó, unidade de milhar. Quantas argolinhas eu tenho aqui na unidade de milhar? 3 argolinhas. 3 unidades de milhar é o quê? 3.000. Aqui, ó, na centena, eu tenho uma argolinha apenas. Então, se eu tenho uma argolinha na centena, 100. 2 argolinhas na dezena, né? Então, se eu tenho 2 argolinhas na dezena, eu tenho 20. E 3 argolinhas na unidade. Então, se eu tenho 3 argolinhas na unidade, apenas 3. Então, o número representado no ábaco é... Então, aí você vai colocar aqui. Olha lá. 3.000, que é 3. 100, que é 1. E 20, né, que é o roxinho. E 3. Então, 3.123. Então, você vai decompor esse número. O que é decompor? Você vai escrever, você vai colocar o número da forma que você fala, ó, 3.000. Ó, 3.123. Então, da forma que você falou, você apresentou ele aí, ó, 3.000 mais 100 mais 20 mais 3. E aí, lemos esse número assim. Como que você lê? 3.123. É a forma que você lê o número. A mesma coisa que na letra B, ó. O número representado no ábaco é... Então, ó, quantas argolinhas eu tenho aqui na unidade de milhar? 1, 2, 3, 4. Então, 4.000. Aqui na centena eu tenho 2 argolinhas. 4.200, são 2 argolinhas na centena, 200. Na dezena eu tenho 1, então é 10. E na unidade? Não tenho nenhuma, então nenhuma. Então ficou como o meu número? 4.210, certo? Esse número ele pode ser decomposto da seguinte forma: 4.000 mais 200 mais 10. E a gente lê como? Da mesma forma que você lê o número lá em cima, 4.210, certo? Exercício 7. Na escola onde Renato estuda, todas as classes estão aprendendo a reciclar. Reciclar, né? Papel ou qualquer outro tipo de lixo que a gente não usa mais. Muita gente gosta de reciclar garrafa. Como? Transformando em um brinquedo, né? Ou uma utilidade. No quadro a seguir, você irá preencher a quantidade de papel que cada classe reciclou. Ao fazer essa pesquisa, os alunos perceberam que ao preencher cada linha da tabela, foram usados somente os algarismos 3, 5 e 8, sem que fossem repetidos. Utilizando apenas 3 algarismos e seguindo as dicas, descubra quantas folhas foram recicladas por classe. Então, olha só pode usar 3 algarismos para você descobrir as respostas. Olha o terceiro ano A. O menor número possível formado por 2 algarismos. Então, eu vou usar o 3, o 5 ou o 8. Que número eu posso, o menor número que eu posso formar com 2 desses 2 números aqui? Vamos ver. Não, aparece a resposta completa. B. Depois eu ponho a resposta. O menor número possível formado por 3 algarismos. Então, eu pego esses 3 aqui, ó, e tento descobrir, formar aqui o menor número que eu puder. Por exemplo, 853 vai ser o menor número? 538 vai ser o menor número? 385 vai ser o menor número? 358 vai ser o menor número?
com 3 algarismos. Aqui é com 2 algarismos. Aqui são 3 algarismos, tá? Terceiro C, nós. O maior número formado por 2 algarismos. Então, eu vou escolher aqui, ó, 2. Só 2 desses 3 que estão aqui, só vou escolher 2. E vou tentar formar o maior número com esses 2 algarismos. Terceiro D, o maior número possível formado por 3 algarismos. Então, qual o maior número juntando esses 3 eu consigo formar? Então, olha só. O menor número, 35. Então, 3, 5, 8, eu só 35. O menor número formado por 3 algarismos, 358. O maior número formado por 2 algarismos, 85. E o maior número possível formado por 3 algarismos, 853. Tá? Olha lá. Pegue a calculadora. Nessa atividade, vocês vão precisar usar a calculadora, certo? Com o auxílio da calculadora, faça as seguintes adições. Adição, conta de mais. Então, você vai pegar a sua calculadora, você vai clicar lá. 8.761 mais 10. Vê que número formou. 764 mais 10. Vê que número formou e coloca aqui. 7.121 mais 100. Coloca aqui. 4.540 mais 100. Coloca aqui. Então, você soma na sua calculadora. Quanto que deu? Olha lá. A professora colocou a resposta aqui para vocês. Quanto deu? Se você deu aqui o número que está aqui, deu aí no seu, é porque você fez a conta na calculadora correta. Certo? Agora, responda as questões. O que acontece quando adicionamos 10 a um número? Quando eu vou, por exemplo, se eu pegar esse número aqui, ó, e eu vou adicionar 10 aqui nesse número, eu vou colocar mais 10 aqui nesse número, o que vai acontecer? Olha lá. As casas das dezenas aumentam o número. Dezena aqui, ó. A dezena vai aumentar um número só, né? Ó, 8.775, eu colocar 10 aqui, só vai aumentar a dezena. Certo? O que acontece quando adicionamos 100 a um número? Então, faz de conta que eu venho aqui nesse mesmo número e coloco aqui 8.771 mais 100. O que vai acontecer? Olha lá. As casas das centenas aumentam o número. Então, aqui na centena vai aumentar. Quando você acrescentou só a dezena, mudou só a dezena. Quando você acrescentou a centena, vai mudar só a centena. Tá bom? Olha lá. O mesmo ocorre na adição. 694 mais 10, por quê? Não. Porque é preciso trocar 10 dezenas por uma centena. Como assim, professora? Lembra que nós fizemos a atividade do ábaco? Quando você juntava 10 dezenas, você tinha que trocar as 10 dezenas por uma centena? E aí vencia quem conseguia chegar na unidade de milhar? É a mesma coisa. Então, ó, olha lá. 4 mais 0, 0. 9 mais 1, 10. Então, você tem que trocar. Troca as suas 10 dezenas por uma centena. Então, vai aumentar a centena, certo? E na adição, 2.988 mais 100. Por quê? Nessa adição, é preciso trocar 100 centenas por uma unidade de milhar, né? Então, olha lá, se eu colocar 100, o que vai acontecer? Vai ficar 8 mais 0, 8. 8 mais 0, 8. 9 mais 1, 10. Certo? Então, você vai trocar uma centena por uma unidade de milhar, que foi o joguinho que nós fizemos. Aqui, Mari e Melissa estão brincando com um jogo, né? E a partir de 4 números sorteados, cada criança tem que tentar formar o maior número possível usando esses algarismos. Em cada partida, ganha ponto aquele que obtém o maior número.
Observe no quadro a seguir como Mário e Melissa organizaram os algarismos sorteados em cada partida e complete com o nome do jogador que marcou ponto. Então, olha só. Nós temos aqui o Mário, 9.753 e a Melissa, 5.420. Qual o nome do jogador que marcou mais pontos? O Mário ou a Melissa? Parece toda a resposta. Aqui no 2, 1.046. E a Melissa, 6.521. Quem fez mais pontos? O Mário ou a Melissa? Terceira rodada, 7.624, 6.830. Quem fez mais pontos? O Mário ou a Melissa? 5.310, 8.712. Quem fez mais pontos? O Mário ou a Melissa? Olha aqui. Aqui tá bem perto, hein, ó. 9.798, 9.843. Quem fez mais pontos? O Mário ou a Melissa? Então, olha só. Aqui, o Mário fez mais pontos, ó. 9 é muito maior que o 5. No segundo, a Melissa fez mais pontos, ó. O 1 é menor que o 6. O Mário ganhou, ó. O 7 é maior que o 6. Na quarta jogada, a Melissa ganhou, ó. O 5 é menor que o 8. O 8 é muito maior. E aqui, professora? O 9, 9. Mas e o próximo? 7 é menor que o 8. Então, a Melissa foi a vencedora. Agora, responda as questões. Quem venceu o maior número de partidas? Olha lá. Quem que venceu o maior número de partidas? Então, nós temos o Mário tem 1, 2 vitórias. A Melissa tem 1, 2, 3. Então, quem venceu o maior número de partidas? Melissa, porque ela venceu 3 partidas e Mário apenas 2, né? B. Observe a jogada de Mário na primeira partida. Ele organizou os algarismos de maneira que os números formados fossem o maior possível? Explique. Sim, né? Ele colocou os algarismos maiores nas posições com maior valor. C. Observe a jogada de Mário na segunda partida. Ele organizou os algarismos de maneira que os números formados fossem o maior possível. Qual seria a melhor opção de organização na segunda jogada? Então, não. A melhor opção seria o quê? 6.410, né? Se você olhar lá, ó, a segunda opção, ó, né? 6.410. 6.410. E ele organizou os números, em vez de organizar os números para ter maior, ele organizou o número para ter menor, ponto. Certo? Aqui, ó. D. Observe a jogada de Melissa na terceira partida. Ela organizou os algarismos de maneira que os números formados fossem o maior possível. Qual seria a melhor organização? Não, né? A melhor organização seria como? 8.630. Então, você tem que organizar o número. Quando você quer que ele seja o menor de todos, você tem que organizar eles sempre em ordem crescente, do pequenininho para o grandão. Quando você quer que o número seja o maior de todos, então você vai fazer em ordem decrescente. Você vai começar do grandão, do número maior, e vai terminar no número menor. E, com os algarismos que Mário tinha na última partida, era possível ganhar da Melissa? Se sim, como? Sim, olha lá, organizando os algarismos são os números, da seguinte forma, 9.987, que não foi o que ele fez, por isso que ele perdeu. Exercício 10, olha só, esse exercício é igual aquele que nós fizemos ontem. Complete cada reta numérica com os números que estão faltando. Então, eu tenho um número aqui, ó, 8.752, 8.753, 8.754, 8.755. Que número vem aqui? Que número vem aqui? 8.758, 8.759. Olha lá. B.
3.020, 3.120. Aí tem um número aqui. 3.320, 3.420, 3.520. Aí tem outro aqui. 3.720. Presta atenção que aqui na letra B, ó, são as centenas que estão sendo modificadas. Letra C, olha lá. 7.180, 7.190, 7.200, 7.210, 7.220. O que eu ponho aqui? 7.240. E o que eu coloco aqui? Prestem atenção que a dezena está sendo aumentada. A D. Tem um número aqui que eu não sei qual que é. Eu tenho que... Vou para a próxima, depois eu volto aqui e descubro, certo? Olha lá. 1.820, 2.820, 3.820, 4.820, 5.820, tem um outro aqui, 7.820. Então, você viu que aumentou de 1.000 em 1.000. Aqui eu não coloquei a resposta, olha só. Eu nem vi. Coisa propõe 820 aqui, certo? Represente nos ábacos o antecessor e o sucessor de cada número. Então, aqui, ó, o antecessor, que número vem antes do 59? Aí você vai desenhar as argolinhas aí, antes do 59. Sucessor, que número vai depois do 59? Depois do 59. Você vai desenhar as argolinhas de qualquer cor, tá? Não precisa ter uma cor específica, ó. A professora fez aqui, ó. 58, antes do 59 vem o 58, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E depois do 59? 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Página 106. Olha lá, exercício 12. Um criador de abelhas tem muitas colmeias. Observe a imagem que mostra 4 delas. Então, nós temos a colmeia verde, que tem 6.320 abelhas. A colmeia amarela, que tem 6.321 abelhas. A rosa, que tem 6.322 abelhas. E essa azulzinha clara, que tem 6.323 abelhas. As colmeias estão identificadas com números para facilitar o controle da criação. Responda às questões. Que número é o sucessor? O que é sucessor? Que vai depois da colmeia azul. Então, aqui, a colmeia azul tá aqui, ó, 6.323. Depois do 6.323, qual vem? Aparece toda a resposta. Eu clico depois. B. O número que está na colmeia vermelha, a vermelha aqui, ó, eu falei rosa, porque para mim parece rosa, é sucessor de que número? Coloca aí. Letra C. O número que está na colmeia verde é sucessor de que número? E a D. Qual é a cor da caixa em que o sucessor do antecessor de 6.321? Então, qual é a cor da caixa em que está o sucessor do antecessor de 6.321? Vamos lá para a resposta? Olha lá, o sucessor da colmeia azul é 6.324. O sucessor da vermelha é 6.321.
O da colmeia verde, 6.319. E a cor da caixa é amarela. O que eu aprendi? Né? Isso aqui é só para a gente dar uma olhada, olha lá. Ler os números com 4 algarismos, unidades de milhar, centena, dezena e unidade, 1.164. Aprendemos a comparar números com 4 algarismos, né? Ó, quem é maior, quem é menor, né? 9.489 é menor do que 9.842. O antecessor e o sucessor. Certo? Vamos para a próxima.